A Tramacoldo comprou as máscaras através da ADIF porque era a empresa pública com maior liquidez. A ADIF é a responsável pela tragédia ferroviária de Adamus, que deixou 46 mortos. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Com certeza, depois do acidente ferroviário de Adamus, no qual 46 pessoas perderam a vida, vocês têm ouvido nas últimas semanas uma frase que diz que a corrupção também mata. Pois hoje vamos trazer uma informação em Medidas Cautelares que vai exatamente nessa linha, que a corrupção de altos cargos socialistas, de ex-ministros socialistas, contribuiu sem dúvida para que o dinheiro que deveria ser destinado à manutenção das estruturas ferroviárias na Espanha não fosse utilizado para esse fim. E que isso, claro, também provocou acidentes, como o que aconteceu em Adamus, com 46 vítimas fatais. Temos informações exclusivas que vou contar para vocês, porque a verdade é que é muito impactante relatar o documento que vamos apresentar do Supremo Tribunal da Espanha, no qual faz referência exatamente a isso que a Tramacoldo usou a empresa pública ADIF para comprar essas máscaras e receber as comissões ilegais durante a pandemia da Covid-19, pois era a empresa com mais liquidez. Ou seja, mais liquidez para destinar à corrupção e não para investir na manutenção da estrutura ferroviária na Espanha. Vamos compartilhar, como sempre fazemos, essa informação na tela. Se ainda não fizeram, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares, que estamos indo muito bem. E compartilhamos. Já está na tela essa notícia, porque sem dúvida é muito grave e muito ilustrativa do que é o sanchismo, do que está acontecendo conosco na Espanha. Com um presidente do governo chamado Pedro Sánchez, que está completamente encurralado, mergulhado em uma fossa séptica de corrupção. A Tramacoldo comprou máscaras através da ADIF, administradora de infraestruturas ferroviárias, responsável pela tragédia de Adamus, porque tinha melhor liquidez. No dia 18 de janeiro passado, um trem írio, como vocês sabem, descarrilou, invadiu a via contrária e provocou uma colisão frontal com um trem da Renfe, que ia para o Elva. O acidente causou 46 mortos e mais de 150 feridos. A ADIF, como gestora pública da infraestrutura ferroviária na Espanha, sob a direção do ministro dos Transportes, Óscar Puente, é a principal responsável pela manutenção, inspeção e estado das vias. Nesta quinta-feira começa no Supremo Tribunal da Espanha uma audiência preliminar, antes do julgamento pelas supostas irregularidades na compra das máscaras. No âmbito do esquema Tramacoldo, onde serão ouvidas as alegações dos 3 acusados. Vocês já conhecem o ex-ministro dos Transportes José Luiz Ábalos, seu ex-assessor Coldo Garcia e o empresário Víctor Daldama. Ábalos e Coldo, que estão em prisão preventiva desde o dia 27 de novembro passado, são obrigados a comparecer e terão que ser transferidos da prisão de Soto del Real. No entanto, na audiência só irão intervir os advogados deles e o de Aldama. Na decisão de processamento de Ábalos, Coldo e Aldama, à qual tivemos acesso em medidas cautelares, o juiz instrutor do Supremo Tribunal da Espanha, Leopoldo Puente, destacou o seguinte: vamos ler literalmente o que dizia o magistrado do Tribunal Supremo. As empresas públicas escolhidas como compradoras para esses contratos, os de máscaras, foram aquelas que o ministro Ábalos defendeu estarem em melhor situação de liquidez financeira. Portos do Estado e a DIF. Ou seja, havia dinheiro para comprar máscaras, eram os que tinham mais dinheiro, mais liquidez, e se dedicaram então a comprar essas máscaras e receber comissões ilegais através da ADIF. A ADIF, a mesma empresa pública responsável pela manutenção da rede ferroviária na Espanha. Havia dinheiro para comprar máscaras para embolsarem a comissão ilegal. Mas não havia dinheiro na ADIF para realizar a manutenção, melhor dizendo, de todas as vias de toda a rede ferroviária na Espanha.
Esta decisão do magistrado do Supremo Tribunal da Espanha, Leopoldo Puente, também aponta que, nesse sentido, no dia 20 de março, foi editada a primeira ordem ministerial para a compra das máscaras, contrato que foi adjudicado no dia seguinte à empresa. Eles escolheram a DIF alguns dias antes, especificamente no dia 16 de março. Já a Aldama, aproveitando o conhecimento prévio que sua relação com os outros dois investigados lhe proporcionava, havia assinado um convênio de prestação de serviços com a referida empresa. Soluções de gestão para o desenvolvimento e execução desses contratos públicos ainda não ofertados nem formalmente adjudicados. Pouco depois, aponta a decisão do Supremo, em 27 de março de 2020, sendo agora a compradora. A ADIF, que também operava no âmbito do Ministério dos Transportes, dirigido por Ávalos, adquiriu por procedimento semelhante e sob o mesmo impulso mais 5 milhões de máscaras da empresa Soluções de Gestão. Ou seja, a empresa responsável pelo acidente de Adamus, destinada a receber as comissões ilegais usadas para as comissões ilegais. Na compra de máscaras, a corrupção mata ou não mata? O que vocês acham? Fontes jurídicas que consultamos em medidas cautelares destacam a gravidade desta denúncia feita pelo Tribunal Supremo em sua decisão de processamento após a tragédia ferroviária de Adamus. A liquidez da ADIF foi destinada à corrupção, em vez de melhorar e manter a infraestrutura ferroviária na Espanha. É isso que nos contam e, sem dúvida, estamos completamente de acordo. Nos últimos dias, adquiriu conta com uma série de semelhanças na segurança da rede, no procedimento e nas condições dos trabalhadores do setor. O acordo implica aumentar o investimento em manutenção em 1,8 bilhão de euros nos próximos 5 anos e a criação de 3.650 empregos. E o reforço da segurança do transporte ferroviário público, informou o Ministério dos Transportes em comunicado. O acordo firmado prevê ainda um aumento do quadro de funcionários com 2.400 novas vagas na ADIF. Firmaram-se 1.200 contratos semelhantes e 50 novas vagas na Agência Estatal de Segurança Ferroviária. Também foi criada uma comissão para a gestão do Impulso Milhões. Também prevê máscaras, soluções de um grupo de acompanhamento de limitações temporárias de velocidade e infraestrutura e outro grupo de alertas meteorológicos. Vamos analisar isso porque eu acho que vale a pena analisar, não é? Ou seja, agora é tarde demais. Ou seja, quando já aconteceu, o acidente. Depois de muitos usuários e muitos maquinistas passarem anos denunciando a situação lamentável no acidente, depois de muitos usuários e muitos maquinistas passarem anos denunciando a situação lamentável em que se encontram os trilhos espanhóis. Ministério dos Transportes adquiriu trilhos espanhóis e máscaras para a greve. O ministro Óscar Puente anuncia muito dinheiro aqui, certo? De dias a de euros em 5 anos para investir em manutenção, 3.650 empregos, etc. Primeiro, só agora resolvem agir. Tem que esperar morrer 46 pessoas para fazer o que a gestão deveria fazer. Seu trabalho, Óscar Puente, dedique-se ao seu trabalho em vez de agir do mesmo jeito no setor de transportes, adquirindo por esse tipo de procedimento e bloqueando as pessoas no Twitter. Ou seja, é inacreditável que tenha sido necessária uma tragédia como essa para que algo fosse feito, para que o governo leve a sério o que precisa fazer com as redes e com a estrutura ferroviária. Na última gestão, igualmente no âmbito dos transportes, foi adquirido. Por outro lado, claro, anunciar. Já sabemos o valor que se deve dar a esse tipo de procedimento. Mesmo impulso. Milhões de Pedro Sánchez. Anunciar muitas coisas. Agora é preciso cumprir depois. Quantas vezes o governo anuncia medidas, assina documentos, pactos que depois não cumprem, e depois ficam só no papel. Promessas vazias, como se diz. Pois eu até ver, não acredito. Está comprovado que o esquema Coldo, liderado por José Luiz Ábalos, ligado à gestão de Sánchez no Partido Socialista, existiu. E a empresa? O governo, então, recorreu à ADIF, a empresa pública responsável pela manutenção da rede ferroviária, porque eles tinham mais liquidez. Por isso comprou as máscaras para embolsar essas comissões ilegais. Na compra das máscaras para a gestão e transportes são semelhantes. A corrupção afeta, impulsiona e tem consequências. As consequências, as tristes consequências, foram a tragédia ferroviária em Adamus. Soluções a partir daqui, claro, gestão. Um forte abraço a todas as famílias, estamos com vocês, e uma lembrança para todas as vítimas fatais dos últimos tempos.
Aqui, claro, enviamos um forte abraço a todas as famílias, estamos com vocês. A corrupção sanchista mata, claro que mata. E até aqui esta edição de Medidas Cautelares, espero que tenha sido útil para vocês. Operava da mesma forma. O âmbito adquirido pelo tema é sempre complexo, procedimento. E vocês já sabem que eu gosto muito das opiniões de vocês, de verdade. Também quero agradecer especialmente pelo impulso idêntico de vocês. Milhões, máscaras, os últimos nas últimas horas, depois que eu anunciei para vocês, que vou colaborar com a Telemadrid. Vocês me perguntam, por favor, confirme o horário, os dias. Pois é, a princípio, vai ser minha colaboração. De segunda a quarta-feira, operava igualmente no âmbito dos transportes. Foi adquirido o programa de Porcuesta. Estamos falando de Madrid, e lá haverá um procedimento idêntico. Milhões dessas soluções de medidas cautelares. Os últimos, a atualidade, claro, trazendo exclusivas, trazendo informações, mas vocês já sabem, como muitos de vocês também me dizem, não se preocupem. Não se esqueça da gente, não se preocupem que isso não vai afetar as medidas cautelares. As medidas cautelares vão continuar, vamos continuar crescendo, porque estamos atuando igualmente no setor. Não se preocupem que isso não vai afetar as medidas cautelares. As medidas cautelares vão continuar, vamos continuar crescendo. Com suas visualizações e esse procedimento, vocês igualam o resultado. Respondéis, por supuesto, con vuestras visualizaciones. Milhões, seus comentários fazem tudo valer a pena. Se precisar, dedicaremos ainda mais horas porque vocês merecem. E lembrem-se, podem apoiar a comunidade tornando-se membros, como os escolhidos por menos de 3 euros por mês, ou também como os supremos, os últimos escolhidos por menos de 3 euros por mês, ou também como os supremos por menos de 7 euros. Na gestão funcionava igualmente em 97 membros. O Ministério dos Transportes adotou o mesmo procedimento e agradeceu pelas contribuições no 627556370. O mais importante, como sempre digo a vocês, é que essa informação chegue a todo mundo, porque a informação é Empresa Soluções de... Es poder. Hasta pronto.